Cordiais da saudações, boa noite, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, está a ver o jornal da RAC TV. Notícias para esta noite de segunda-feira: 2 pacientes com problemas de cólera continuam em tratamento em toda a província de Nampula, do universo de 1461, que deram entrada em diferentes unidades sanitárias, desde que tanto a epidemia eclodiu na região em dezembro do ano passado. Os dados foram partilhados esta segunda-feira pelo médico-chefe provincial numa comunicação à imprensa. A população já estava na casa daquela pessoa até a tentar quase que espancava o indivíduo. E nós tivemos que fazer uma intervenção. Aliás, a polícia teve que fazer a intervenção, comunicaram-nos também por populares e nós, em coordenação com a polícia, fomos fazer o trabalho e o pessoal, primeiro, está seguro, os 2 senhores estão seguros e neste momento estamos a fazer a colheita. Hoje já estão a fazer a colheita de amostra e temos a certeza de que, em princípio, até quarta-feira temos resultados para podermos informar se tem algum problema ou não. De vir numa zona que está em transmissão de casos não quer dizer que aquela pessoa tem coronavírus. Porque aquilo que nós sentimos, há uma tendência de as pessoas quererem espancar o indivíduo porque ele vem de uma região com coronavírus. Quem decide se a pessoa tem ou não coronavírus são os exames que devem ser feitos. Então, o que nós devemos fazer com a população de Nampula é conhecer que o indivíduo chegou, vem de uma zona com transmissão, nós comunicarmos às autoridades e as autoridades vão fazer o seguimento. As autoridades de saúde, assim como a polícia, se for o caso, vão fazer o seguimento deste indivíduo. O médico-chefe provincial descreve momentos de tensão vivido no local, o que forçou as autoridades policiais a intervirem para conterem a fúria popular. Ao nível da cidade de Nampula, concretamente, para a situação de coronavírus, o que nós podemos dizer é que, primeiro, continuamos com o rastreio dos passageiros nos pontos de entrada. Neste momento estamos a rastrear na entrada do rio Lúrio, nos 2 rios Lúrio, estou a dizer, para quem sai de Quamba para Nampula, é Mutual. Estamos a fazer o rastreio para quem sai de Cabo Delgado, também é Rati, para cá. Não porque as outras províncias não estão a fazer e não porque estamos a tratar de que venham do estrangeiro. Não é esse o ponto. O ponto é que queremos reforçar cada vez mais aquilo que está a acontecer no outro lado para quem está a vir na nossa província. Por outro lado, como vocês sabem, nós temos casos positivos de Covid-19 em Cabo Delgado, aquele pessoal do acampamento de Palma. Então, a nossa ação em relação a Cabo Delgado para cá tem que ser um pouco mais enérgica. E é por isso que estamos a fazer este rastreio de toda a pessoa que está a sair de Cabo Delgado para cá. No total, quantas pessoas estão em quarentena ao nível da nossa Neste momento estamos com 11 pessoas que estão em quarentena. O setor da saúde diz estar a desencadear uma ação de rastreio nos principais pontos de entrada de pessoas para evitar eventuais casos de propagação da doença. Neste momento, 11 cidadãos de diferentes origens continuam em quarentena na cidade de Nampula. A Polícia da República de Moçambique, em Nampula, deteve durante a semana passada 36 indivíduos acusados da prática do crime de desobediência ao decreto presidencial em vigor no país, na sequência de estado de emergência, com vista a fazer face à propagação de infecções pela pandemia do coronavírus. O facto foi confirmado esta segunda-feira pela porta-voz da corporação, que acrescentou estar em curso outras ações que visam, sobretudo, a monitoria e fiscalização da implementação das medidas de prevenção nos locais que habitualmente registram aglomerados populacionais. Quanto ao número de detenções, ao todo foram 36 indivíduos detidos. Destes, 29 tratam-se de táxi-moto que foram flagrados a desobedecer aquilo que foram os preceitos estabelecidos no decreto presidencial e os restantes por manterem suas barracas abertas ou por estarem a consumir em aglomerados as bebidas alcoólicas, tendo em conta a restrição do isolamento social que foi estabelecido neste decreto. Zacarias Nakuta afirmou que, apesar da renitência de alguns indivíduos no cumprimento das medidas de distanciamento social impostas ao abrigo do estado de emergência em vigor no país,
A polícia vai continuar a desenvolver as suas ações de modo a sensibilizar a população a observar com rigorosidade o estabelecido para evitar a propagação do novo coronavírus. Os aglomerados que eram comuns a nível da nossa província, em diversos locais, aqui na nossa cidade em particular, já não se encontram nesses moldes. Isso é graças ao trabalho que a polícia tem feito de fiscalizar através de patrulhas. Daí que já temos tido alguma consciência por parte da população, mas ainda existem indivíduos que não observam esses estabelecidos. É daí que a polícia continua a fazer o seu trabalho para poder estancar todas essas situações, porque temos reparado que nos últimos dias os cidadãos preferem fechar-se no interior de uma residência ou numa barraca e vão consumindo lá as bebidas alcoólicas. Por outro lado, e nas ações de fiscalização levadas a cabo pela corporação, foram interpelados 9.579 cidadãos, dos quais 1.532 foram conduzidos às diversas subunidades policiais e 84 ficaram detidos. Ora bem, pedimos as nossas sinceras desculpas no começo deste jornal. Portanto, houve troca de matéria. Afinal de contas, a peça que abriu o jornal dá conta, sim, de como a cidadã, por sinal, residente da província de Cabo Delgado, mas concretamente no acampamento da Funja, escapou de linchamento no último fim de semana, iniciando a propagar a Covid-19. Agora sim, a Polícia da República de Moçambique, em Nampula, aliás, esta sim já conferimos, 2 pacientes com problemas de cólera continuam em tratamento em toda a província de Nampula, de um universo de 1.461 que deram entrada em diferentes unidades sanitárias desde que a epidemia eclodiu na região em dezembro do ano passado. Os dados foram partilhados esta segunda-feira pelo médico-chefe provincial numa comunicação à imprensa. A situação de cólera é considerada estável, mercê do esforço empreendido por todos os intervenientes na cadeia social para a prevenção desta doença. A situação de cólera neste momento está estável ao nível de toda a província de Nampula. Estávamos com preocupação com distritos de Malema e foi um dos distritos que das últimas 2 semanas nós registramos uma entrada massiva, no dia 22 de março. Trabalhamos lá por 1 semana e pouco com a equipa do distrito e neste momento a situação está controlada. Tivemos uma média de cerca de, em todo o distrito, de cerca de 208 casos no distrito, sem nenhum óbito. E olhando hoje para toda a província de Nampula, nós estamos com 2 entrados. Um entrado está em Malema, outro está aqui na cidade de Nampula. Nós estávamos em momentos que nós tínhamos cerca de 40 entradas por dia. Então, pode imaginar, se eu tinha até há mais ou menos 2 semanas 30 entradas diárias e hoje estou com 2 entradas. Isto é uma redução drástica. Os dados fornecidos pelas autoridades de saúde mostram um cumulativo de 3 óbitos registrados nos distritos de Nampula e Malema, por sinal, os que notificaram o maior número de casos de cólera. E existem 2 doentes que estão internados. Ficamos com um cumulativo de 1.461 casos, com 3 óbitos, que são os mesmos que nós referenciamos anteriormente. E achamos que esta redução muito rápida em termos de casos, isso é à mercê de todo o trabalho que está a acontecer ao nível das comunidades para a prevenção desta doença e também daquela difusão de informação que está a passar a todos os níveis, tanto nas rádios comunitárias, nas televisões, e isto vai ajudar cada vez mais a população a ter consciência. Desde a eclosão da epidemia em dezembro último, 11 dos 23 distritos da província de Nampula foram assolados. A província de Nampula mostra-se preocupado com focos de desinformação sobre a evolução de casos do coronavírus no país. O político da Scala, a partir desta terça-feira, os distritos de Munapu e Nacala para reforçar as mensagens de sensibilização às comunidades sobre as medidas de prevenção contra a pandemia.
A preocupação foi manifestada esta segunda-feira pelo primeiro secretário da Frelimo em Nampula, numa conferência de imprensa. Agostinho 30 falou igualmente de ações em curso desencadeadas pelo seu partido ao nível da base para combater a doença. Já estamos a constatar que há ainda resistência no seio de muitas pessoas, no seio da nossa população em Nampula. Foi decidido para ficar-se em casa. Muitas pessoas continuam fora de casa. E foi orientado para podermos salvar, precisamos de lavar as mãos com água e sabão. Ali onde não existe o sabão, podemos usar cinza. Estamos a constatar que esta medida está sendo cumprida, mas muitas pessoas ainda não estão a realizar. O governo tinha tomado a decisão inicialmente para que o chapa, táxi-mota, táxi-bicicleta e mesmo nos chapas para que o número fosse reduzido, até a atividade do chapa estava interrompida. O nosso governo reanalisou a situação do nosso país e autorizou para que o táxi-mota pode ser usado, mas com o uso obrigatório da máscara. E o que estamos a constatar é que poucas pessoas estão a cumprir com esta orientação. Ciente da difícil missão, o dirigente exortou a população a evitar ficar em locais de maiores aglomerados de pessoas, alertando deste modo a perigosidade da doença. Portanto, há um problema. As pessoas não estão a levar a sério a este perigo. Nos outros países que nós estamos a ver hoje, que milhares de pessoas estão a perder a vida, também um dos problemas foi este de não se levar a sério essas mensagens. Portanto, esta doença é um perigo sério, é um perigo para todos nós. Nós, moçambicanos, nós de Nampula, caros irmãos, não podemos pensar que esta doença é só para os brancos. Não podemos pensar que esta doença é só para a China, é só para a Itália, é só para a América, é só para Portugal. Esta doença não tem continente, não tem raça, não tem religião. Neste encontro com administradores distritais alargado aos membros daquele partido, o primeiro secretário desafiou os participantes no sentido de continuar a disseminar mensagens sobre as medidas de prevenção da pandemia. Vamos lá ficar com as máximas e as mínimas para as próximas horas. Previsão de tempo. Zona Norte, a cidade de Nampula, máxima de 31, mínima de 21. Lixinga, 25, mínima de 6. Pema, máxima de 28, mínima de 25. Enquanto isso, Calimano, máxima de 29, mínima de 23. Tete, 36, mínima de 25. Chimoio, 29, mínima de 16. Nação da Beira, máxima de 31, mínima de 25. Iabano, máxima de 29, mínima de 23. Xexé, máxima de 33, mínima de 21. Maputo, máxima de 31, mínima de 21. Foi o Jornal da Noite da RAC TV. Fique bem, uma noite feliz na companhia da RAC TV. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Lembre-se, lave bem as mãos com água e sabão.